prova de vela nas Olimpíadas. O tema do nosso documentário é sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que dão prioridade em suprir as necessidades atuais humanas, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais. Foi dado o legado para as Olimpíadas de 2016 a despoluição da Marina da Glória, e esse legado não foi cumprido. Olá, meu nome é Laís. Meu nome é Sabrina. Estamos aqui na feira com a professora Débora. Agora vamos fazer uma pergunta. A retirada da vegetação para a construção do novo Juá, viaduto que liga a Zona Sul e a Barra, vem sendo chamado de devastação olímpica. Qual é o impacto que a construção pode acarretar? Bom, olá pessoal, tudo bem? A gente está falando, portanto, no contexto das Olimpíadas, os elementos positivos e negativos desse grande evento. Na verdade, quando a gente pensa em Olimpíada, não dá para pensar apenas na Olimpíada em si, mas no fato do Rio de Janeiro estar sediando grandes eventos. Começou com o Pan-Americano, lá em 1997, 1998, e agora a gente passou pela Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas agora. Todos, de alguma maneira, trazem impactos que podem ser positivos ou negativos, correto? O que vocês estão falando especificamente é a situação crítica, né, que ocorreu com a queda, um acidente importante que causou tragédia, causou perdas de vida com relação à instalação e funcionamento do sistema viário que ligando o centro à Barra da Tijuca. No caso do Joá, especificadamente, é uma região que já é ocupada, é uma região que já vem sendo densamente ocupada e não por uma população de baixa renda. A gente costuma falar o tempo todo que os morros estão ocupados com a população de menor poder aquisitivo. Não é o que acontece no Joá. Você tem desmatamento e usufruto por uma região, por uma população com alto valor aquisitivo. Eu estou falando de uma sociedade que tem bastante dinheiro. E que, da mesma maneira que nas favelas cariocas, devastam e ocupam o morro. Isso, por si só, antes mesmo da Olimpíada, já deveria ser um problema que a gente deveria prestar atenção. Mas a mídia só dá atenção para as ponderações, as coisas ruins realizadas pela população de menor poder aquisitivo. Ponto. Quando você desmata, você permite que alguns elementos, que a falta de equilíbrio ambiental cause problemas como deslizamentos, como erosões, e certamente, quando vocês perguntam sobre a devastação do Joá, como é que vai ser resolvido com o legado olímpico? Não vai ser. Isso é um legado negativo que já vinha ocorrendo anteriormente, por isso que é bom a gente contextualizar, e que não vai ser resolvido em primeira instância, em primeiro momento, em médio ou curto prazo. Obrigada. Com a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, diversas promessas foram feitas. Algumas foram cumpridas, outras não. Dentro dos legados positivos, podemos destacar o aumento da qualidade do trânsito na cidade, como a implementação do BRT e do VLT, veículo leve sobre trilhos, mesmo considerando os diversos problemas já enfrentados com a superlotação e falta de manutenção dos veículos. Também podemos ressaltar os programas ambientais escolares, que aumentaram a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas e as maneiras com que os indivíduos e as comunidades podem combater tal fenômeno global. É possível que no término das Olimpíadas os legados deixados podem ser negativos do que mais positivos? A grande questão interessa a quem? Eu trouxe aqui mais ou menos uma lista de legados considerados positivos. Então, na área de meio ambiente, você tem a reconstrução do complexo de Jacarepaguá. Quem foi a Jacarepaguá nos últimos 2 anos
viu as transformações que estão sendo realizadas com drenagem de rio, reocupação de território, pessoas que foram deslocadas, rios que foram organizados e reflorestados, são legados positivos importantes, né? Repare que esse local já estava ocupado de maneira errada, continua sendo ocupado de maneira errada, mas com menos impactos negativos. Então, é um elemento que a gente precisa considerar. A bacia do Rio Maringá, ali em Realengo, pegando Deodoro, Realengo, Padre Miguel, também é uma região que recebeu um elemento positivo, saneamento. Novamente, se você nos últimos 2 anos fizer visita a esses lugares, você vai reparar que todo o Rio Maringá, ele não foi despoluído, né? Mas ele passou, toda a sua bacia hidrográfica passou por um saneamento básico importante, que levou saneamento para populações que não tinham acesso a ele. Abastecimento de água, coleta de lixo, coleta de esgoto, reflorestamento de encostas, são todos legados positivos. As renovações urbanas com BRT, né, com VLT, né, com a duplicação da via de Joá, são todas, a reforma do entorno do Engenhão, são todos elementos que são considerados como legados positivos. Agora, como eles sofrerão manutenção daqui para frente? Esse é o problema. Vai ter manutenção? Essa população que recebeu todo esse saneamento básico vai ser ampliado? Vai ser continuado após as Olimpíadas? Você já está vendo aí uma situação do próprio túnel do Joá, da duplicação do Joá que caiu. E aí? Que qualidade de obras estão sendo realizadas para que esses legados continuem como positivos no futuro? BRT, VLT. E aí, será que eles vão continuar? Esses são elementos importantes. Eu, particularmente, em vez de BRT, eu preferiria que fosse feito investimentos no sentido de aumentar a malha ferroviária e metroviária. Essa é minha opinião. Mas está aqui, está pronto. E aí, vai ser feita manutenção? A população vai continuar tendo acesso? Porque hoje está tendo acesso, mas já tem problemas. No BRT na Zona Oeste, vocês veem os problemas acontecendo. Então, legados positivos estão aí para nós observarmos e constatarmos. A grande questão eles vão continuar como positivos, porque se o BRT para de funcionar, olha quantos anos os cariocas deixaram de curtir o Rio de Janeiro por conta das obras na Avenida Brasil, por exemplo. Obras em Jacarepaguá, em Madureira, são legados positivos, mas vão se manter como positivos daqui a 10 anos, 15 anos? Para isso tem que ter manutenção. Para isso tem que ter a ideia de continuar. Porto Maravilha, vocês viram lá, o Museu da Manhã, são todos elementos positivos, mas que precisam da continuidade de observação do poder público para que eles definitivamente continuem como legados positivos. Existem problemas? Sim, a gente tem o Campo do Golfo, na Barra da Tijuca, todo mundo fala que foi comprado por um preço muito elevado, que está servindo a iniciativa privada, que utiliza trechos ambientalmente protegidos no entorno das lagoas de Jacarepaguá. E aí, como é que a gente resolve isso? Então, certamente, tem muita coisa para se questionar, mas também tem legados que a gente pode entender como positivos nesse momento. Ou seja, a falácia sobre a limpeza da Baía de Guanabara se arrasta desde a década de 90. Porém, com as Olimpíadas na cidade, novas promessas foram feitas pelo governo atual. Em 2007, quando o Brasil se candidatou a sediar os Jogos, foi assumido um compromisso diante do público internacional, prometendo reduzir em 80% o esgoto e o lixo desprezado na Baía. Qual a importância da limpeza da Baía de Guanabara para um atleta olímpico atuar? A importância é total. A gente sabe muito bem que nas Olimpíadas agora a gente já tivemos, né, alguns casos de atletas indo para o hospital. Isso é uma coisa muito preocupante, mas acho que não só para os atletas hoje, para sempre, né, para as crianças, para o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro. É um ponto turístico aqui no Rio de Janeiro, é muito bonito. Então, assim, a gente precisa, e o atleta precisa ter a segurança que ela está limpa para poder atuar com a cabeça tranquila. E sobre a quadra do golfe também eles vão ser usados para as pessoas de nível elevado, não
Exatamente, para iniciativa privada, né? Você tem um terreno que foi oferecido para o tratamento das Olimpíadas e que atualmente, e que posteriormente vai ser utilizado pelas elites. Isso interessa a que carioca? Vai ser positivo para eles. Os problemas para gerir os recursos destinados ao saneamento básico do entorno da Baía de Guanabara vêm de longe. No início da década de 1990, enquanto o governo do Rio de Janeiro ainda se organizava para pedir o primeiro financiamento internacional, voltado para a limpeza das áreas, empresas já se articulavam nos bastidores em busca de vantagens. Em 1993, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciou que liberaria 350 milhões de dólares para a despoluição da Baía de Guanabara, PDGB, mas fez uma exigência. O governo estadual, diante do seu limitado quadro de especialistas, teria que contratar uma empresa para gerir os recursos do programa. O processo, segundo as leis brasileiras, exigia a abertura de uma licitação e a empresa vencedora receberia 5 milhões de dólares pelo trabalho. Se avançou muito na questão da despoluição da Baía de Guanabara, um projeto que é coordenado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos, quando o Rio de Janeiro ganhou a escolha para sediar os Jogos Olímpicos, apenas 11% de tratamento de despoluição na Baía de Guanabara. Nós temos mais de 55% de tratamento. Evidentemente que há um objetivo de se chegar a 80%, que ainda precisa ser perseguido e será nos próximos anos, mas com relação às competições, nós não temos preocupação. As áreas onde ocorrerão a competição de vela, as demais competições na água, serão em regiões absolutamente despoluídas. Contradizendo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, a estimativa é que em 2016, menos de 40% do esgoto seja tratado, e menos de 60% da extensão da Baía de Guanabara seja despoluída. A poluição da Baía de Guanabara afeta também a condição de trabalho dos pescadores locais. Sem a tão esperada despoluição, os pescadores têm de mudar de lugar para conseguir seu sustento. Fomos até a Associação dos Pescadores, Z13, para entrevistar o pescador Helenilson. Quanto tempo o senhor trabalha aqui pescando? Eu trabalho aqui desde 8 anos de idade. Hoje eu tenho 36. E qual a dificuldade que você encontra aqui para pescar? Aqui, às vezes, é muito pouco peixe, né? Sabe como que é? Depois que entraram esses barcos industriais aí, acabou um pouco com a produção da nossa pesca artesanal, entendeu? E também muito lixo e outras coisas mais, né? E o que você acha que a limpeza da Baía de Guanabara pode trazer em benefício a vocês na pesca? Não só para pesca, como para o ambiente também, né? Para tudo. Que quanto mais dragar a lama lá de dentro, tirar, mas tem outro lugar e mais vidas, entendeu? Vão ser feitos, mais peixes vão chegar, mais peixes vão conservar lá dentro mesmo. E às vezes vai sair aqui para fora também pra gente, que muitas das vezes a gente não pesca lá dentro, pesca mais aqui fora, entendeu? O processo de despoluição continuará após as Olimpíadas? Os legados deixados terão manutenção? Esse mega evento nos trará legados positivos ou negativos? E teremos muitas construções sem uso após as Olimpíadas?